Jornal das 6, com Luís Soares, a Ministra do Trabalho espera que o PS e o Chega se sentem agora à mesa para negociar. O Governo aprovou a proposta que seguirá para o Parlamento, a proposta que contém a revisão laboral e muda muita coisa em relação ao original, Luís. A Ministra diz que pelo menos há 50 alterações face ao anteprojeto inicial, propostas dos patrões e também da UGT. Maria do Rosário Palma Ramalho não deita a toalha ao chão, pede responsabilidade aos partidos e vê um PS muito próximo da UGT. Vasco Maldonado Correia. Sem acordo na concertação social, o Governo volta atrás e apresenta um projeto para a reforma laboral mais próximo da proposta inicial, ainda que com algumas mudanças. Naturalmente que o ponto de partida tem que ser o anteprojeto inicial. Foram introduzidas mais de 50 alterações. 12 delas acolhem diretamente propostas da UGT. A proposta do Governo segue agora para o Parlamento, ainda com muita tinta por correr. Nós estamos a meio do caminho. Nós só fizemos, Maria do Rosário Palma assim, nós só Ramalho pede jogámos seriedade metade do jogo, aos partidos foi da a parte oposição. da concertação social. Agora falta a outra metade. Agora vamos fazer o jogo no Parlamento. Esclarece que não esteve nas reuniões com Chega e PS, mas não se sente menorizada. Isso não é qualquer desvalorização da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que seria, claro que não é nenhuma desvalorização. A Ministra ouviu José Luís Carneiro e deixa o recado. Ouvi essas palavras do Sr. Secretário-Geral do PS, que me pareceram muito próximas das palavras do Sr. Secretário-Geral da UGT, que na verdade queria que ficasse lá tudo o que fomos aproximando, mas não quis nunca assinar. E, portanto, naturalmente, a negociação não é assim. Acredita num final feliz. O Governo é otimista quanto à passagem desta proposta. Ainda que admita. Se o desfecho for negativo, é a democracia a funcionar. Não há nada de especial a dizer em relação a isto. O projeto do Governo mantém e até alarga a todas as empresas a proposta que prevê a não reintegração dos trabalhadores em despedimentos ilícitos, aumenta também o alcance dos serviços mínimos nas greves e a base dos contratos a termo, mantém-se ainda a revogação da proibição do outsourcing, regressa o banco de horas individual e é introduzida a opção de alargar o período de férias até 2 dias por ano, usando faltas justificadas, mas sem receber salário. Vasco Maldonado Correia, que acompanhou a conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros. A Ministra do Trabalho não quis detalhar, no entanto, quais foram as 12 propostas da UGT incorporadas no projeto do Governo. Ora, esta proposta segue agora para o Parlamento. Luís, já há reação por parte dos partidos? Há algumas reações partidárias, ainda que por enquanto, a Miguel Viterbo Dias, agora em direto, não haja grandes declarações por parte dos principais partidos. Sim, os partidos que podem decidir as contas da aprovação ou rejeição deste pacote laboral optaram por não falar. O Chega não vai falar hoje, é essa a indicação que temos, pelo menos para já. O PS também não vai reagir, diz que o Secretário-Geral já o fez durante a manhã. Ainda assim, críticas dos restantes partidos da oposição à esquerda. O PCP a dizer que este pacote laboral foi já rejeitado por todos os setores da sociedade e o LIVRE, através da líder parlamentar Isabel Mendes Lopes, a dizer que o Governo está agora a colocar-se nas mãos do Chega. É muito visível o nível de rejeição que este pacote laboral tem na sociedade, mas também aqui no Parlamento. E o Governo, sabendo disso, insiste em trazer este pacote laboral ao Parlamento, mesmo sabendo desta enorme rejeição que existe. E, portanto, no fundo, está-se a pôr nas mãos do Chega para conseguir fazer aprovar esta proposta. A acusação de Isabel Mendes Lopes, líder parlamentar do LIVRE. Também o PSD há pouco falou por aqui, mas sobre um outro assunto. Diz que não é tempo ainda de reagir à apresentação do Governo. Já Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, surgiu com uma voz de esperança, agora que a discussão passou para o Parlamento. Olá, muito boa tarde a todos. Finalmente vamos ter as alterações a serem discutidas no Parlamento, algo que nós já estávamos há bastante tempo a solicitar que assim fosse. Perdemos praticamente 10 meses, foram feitas mais de 60 reuniões com a concertação social, cujo resultado é muito diminuto.
Finalmente, depois de 10 meses de reuniões sem conclusões, aponta Mariana Leitão da Iniciativa Liberal, nesta ronda de reações em que, lá está, os partidos que podem ter peso na aprovação ou não deste pacote optaram para já por ficar em silêncio. Miguel Viterbo Dias, aqui em direto com as reações no Parlamento. A apresentação feita hoje pelo Governo, para já PS, PSD e Chega, não se quiseram pronunciar. E a esta hora junta-se também a nós em direto ao telefone Sérgio Monte, secretário-geral adjunto da UGT. Muito boa tarde, obrigado por se juntar também a nós em direto. Sérgio Monte, daquilo que ouviu, considera que foram refletidas neste documento algumas propostas da UGT? Sim, por o que eu vi, foram refletidas 12. Infelizmente ainda não sabemos quais são, porque não tivemos acesso ainda ao documento inscrito, digamos assim, e estou em crer que o Governo não o divulgará antes de dar entrada no Parlamento. Não sabemos quais são essas 12 propostas, mas sabemos, infelizmente, que as tais travas mestras de que a Sra. Ministra sempre falou se mantêm praticamente inalteráveis e, em alguns casos, até recuaram porque ficaram mais próximas daquilo que era o anteprojeto que nos foi apresentado em 24 de julho do ano passado do que desta última proposta que nós discutimos e analisamos no Secretariado Nacional no dia 23 do mês passado. Portanto, o que irá ao Parlamento será, como digo, muito próximo do anteprojeto inicial. E tendo em conta isso que nos está a dizer, Sérgio Monte, o que é que espera do debate parlamentar e, em especial, do posicionamento do PS perante esta proposta que chegará ao Parlamento? Olha, nós iremos continuar a fazer o nosso trabalho e esperemos que os partidos também acolham na sua discussão e nas suas propostas algumas das nossas sugestões. Eu relembro que já não é a primeira vez que revisões laborais vão ao Parlamento sem acordo. Aconteceu em 2003 com o Código de Trabalho, foi uma reformulação profunda, foi a criação de um código novo. Aconteceu agora, mais recentemente, em 2023, em que também não houve acordo, mas nós continuamos junto dos partidos políticos a fazer o nosso trabalho, a apresentar as nossas propostas, as nossas sugestões, e quero dizer que, neste último caso, em 2023, algumas das propostas da UGT foram depois aceitas em sede de parlamento, discussão parlamentar. Portanto, esperamos que os partidos melhorem, consigam melhorar estas propostas, porque, como eu digo, as tais travas mestras não tiveram grande evolução, no sentido, obviamente, na ótica do trabalhador, e, portanto, se lá ficarem e não tiverem, digamos, alterações, serão muito mal para os trabalhadores, não tenho dúvida. Mas acredita que o PS poderá vir a viabilizar, no final desta discussão, estas alterações ou outras às leis laborais? Eu não posso falar pelo Partido Socialista, isso terá que ser o próprio Estado-Geral ou alguém da área do trabalho. Mas hoje houve uma reunião entre o Sr. Primeiro-Ministro e o líder do PS, ainda não havia declarações aliás, ainda não sei o que é que saiu da reunião, mas isso compete ao partido. Mas considera que o PS deve entrar na negociação e sentar-se à mesa para negociar? Nós somos sempre pela negociação. A negociação não implica que haja acordo. Aliás, este processo em sede de concertação social foi profícuo nisso. É que houve muitas aproximações e muitas vezes confundiram-se aproximações com consenso. As aproximações muitas vezes não são consensos. E, portanto, achamos que participar na discussão devem todos os partidos da Assembleia da República devem participar na discussão. Nós iremos solicitar reuniões a todos para ajudá-los e dar-lhes as nossas propostas e apresentar os nossos pontos de vista. Se o quiserem acolher, ficaremos muito satisfeitos. Se não quiserem acolher, enfim, compete aos partidos agora, nesta fase, compete aos partidos. Aliás, vamos ter em linha de conta, competia sempre aos partidos fazer essa discussão final, não é? Porque é a Assembleia que compete aprovar esta lei, não era na concertação social. Uma coisa era ir, de facto, com um acordo da concertação social, ou até diferente. Mas também nada nos garantia que um acordo não pudesse vir a ser alterado depois em sede parlamentar. Sérgio Monte, muito obrigado por se ter juntado a nós em direto. Sérgio Monte, secretário-geral adjunto da UGT, a reagir também aqui às novas leis laborais, àquilo que foi aprovado hoje pelo Governo, um documento que segue agora para a Assembleia da República. E numa outra matéria, o PSD acusa o Tribunal de Contas de
tentar condicionar os deputados. Os sociais-democratas atacam um vídeo publicado hoje na página do Tribunal de Contas, isto a propósito da proposta do Governo para rever o regime deste tribunal. Numa declaração aos jornalistas na Assembleia da República, o vice-presidente do PSD, Alexandre Poço, acusa este órgão, liderado por Filipe Urbano Calvão, de tentar condicionar os deputados sobre a discussão da proposta que o Governo vai apresentar. Não nos parece natural, compreensível, é de que o Tribunal de Contas procure, através do seu website oficial, lançar um vídeo de propaganda política a atacar uma opção legítima do Governo, ultrapassando aquelas que são as funções jurisdicionais desse próprio Tribunal, naquela que classificamos como uma clara tentativa de condicionamento político daquela que será a análise e a discussão por parte dos deputados da Assembleia da República desta reforma do Tribunal de Contas. Alexandre Poço rejeita que seja o PSD a tentar condicionar o Tribunal. O deputado social-democrata diz que é normal os líderes das organizações se posicionarem sobre os processos legislativos, mas não da forma que o Tribunal de Contas está a fazer. Na próxima semana, o Parlamento discute a proposta do Governo sobre a mudança do visto prévio do Tribunal de Contas e a organização do Tribunal. Críticas do PSD no dia em que a Presidente do Tribunal de Contas veio considerar e veio afirmar que é inconstitucional a solução do Governo para alterar a lei que rege a forma como esta instituição, no fundo, fiscaliza a coisa pública. São declarações do Filipe Urbano Calvão numa conferência de imprensa em que apresentou o parecer oficial do Tribunal de Contas, que vai fazer chegar ao Parlamento. A Presidente afirma que o Governo viola a Constituição ao definir quando e como o Tribunal exerce funções relativamente às finanças públicas. Quando estamos a atribuir a um ministro o poder de definir quando é que o Tribunal de Contas vai ter competência para exercer as suas competências, estamos, na verdade, a violar o princípio básico da nossa Constituição e, portanto, esta solução do Governo é verdadeiramente inconstitucional. Filipe Urbano Calvão, Presidente do Tribunal de Contas, considera também que a proposta do Governo tem por objetivo encolher esta instituição. E há outras notícias a marcar a tarde desta quinta-feira, 14 de maio. Ainda está a monte o arguido detido que ontem fugiu durante uma diligência no Tribunal de Ponte Sor. O PS e o Chega querem esclarecimentos do Governo sobre a segurança nos tribunais. Numa pergunta destinada à Ministra da Justiça, os deputados do Chega consideram preocupante aquilo que aconteceu ontem, que dizem não parecer constituir um caso isolado. Também numa pergunta ao Governo, o PS fala num caso de extrema gravidade que afeta a confiança pública no funcionamento do sistema de justiça. O Primeiro-Ministro britânico lamenta a demissão do Ministro da Saúde inglês, é o que se pode ler num comunicado divulgado pelo chefe de governo britânico. Keir Starmer agradece a West Streeting pelas funções que desempenhou e realça o trabalho feito no Serviço Nacional de Saúde britânico. O West Streeting demitiu-se do cargo de Ministro da Saúde depois de divergências com Starmer e é apontado como um possível candidato à liderança do Partido Trabalhista. Donald Trump diz que Xi Jinping se ofereceu para ajudar os Estados Unidos a abrirem o Estreito de Hormuz. Declarações do presidente norte-americano em Pequim, numa entrevista exclusiva à televisão Fox News, em que diz ainda que o presidente chinês se ofereceu também para ajudar no acordo de paz com o Irão. O presidente Xi quer que um acordo seja feito. Ele quer muito que seja feito um acordo. E ele ofereceu-se, disse se eu puder ajudar de alguma forma, eu gostava de ajudar. E alguém que compra tanto petróleo, eu gosto de sempre ter uma relação com ele, mas ele disse que se pudesse ajudar de qualquer forma, gostava de ver o Estreito de Hormuz aberto e disse que gostava muito de ajudar. Declarações de Donald Trump à televisão Fox News. O presidente norte-americano diz também que Xi Jinping garantiu que não vai partilhar equipamento militar com o Irão. E, Ricardo, já estamos bem perto dos festivais de verão. O Alive deste ano em Algés vai ter bandas como Foo Fighters, Nick Cave, Skunk Anansi, mas também Carlos Paião.
Imagino que numa homenagem, não é? Exatamente. Será o músico Paulo Furtado, dos Legendary Tiger Men, que estreia em julho no Alive, precisamente um espetáculo em que revisita o repertório de Carlos Paião, que, como bem sabemos, morreu em 1988. O anúncio foi feito pela promotora do festival, numa conferência de imprensa, em que apresentou precisamente aquilo que vai acontecer em julho. Ele vai levar para o palco a música que criou para o filme sobre o cantor, um filme realizado por Sérgio Graciano e que chega aos cinemas a 5 de agosto. E esse espetáculo tem um nome específico? Tem um nome, chama-se Playback, Paião por Tigerman, exatamente, com apresentações em 2 dias do festival, no Fado Café, um dos 7 palcos do recinto do Alive. Para o filme, Paulo Furtado criou novos arranjos e novas sonoridades para os temas do artista, desenvolvendo uma identidade musical contemporânea para o filme e vai levar essas músicas ao Alive. O festival acontece em Algés a 9, 10 e 11 de julho e, ao que parece, já só restam bilhetes diários para o dia 9 de julho. E o Luís Soares vai regressar às 6h30 e, para já, a fechar este Jornal das 6, ficamos com Carlos Paião.